A segunda vanguarda que eu vou falar é o cubismo. Não necessariamente as vanguardas aconteceram nessa ordem que eu tô falando, tá? Às vezes elas coexistiram, elas existiram ao mesmo tempo. O que é importante, sendo repetitiva, mas que é importante que vocês saibam que todas queriam romper com a arte da maneira que ela estava sendo feita, inovar as representações artísticas, tá? O cubismo, então, ele surge na França e o principal artista que provavelmente vocês já ouviram falar em algum momento é o Pablo Picasso. Como o próprio nome diz, cubismo, a representação das coisas no cubismo, elas eram muito geométricas, em cubos, formas geométricas, tá? Como quadrados, círculo, triângulos. Eles não estavam preocupados em fazer uma representação que condizesse com a realidade, tá? Ela não era para parecer uma fotografia, assim como as outras vanguardas também. Então, lá em 1907, o Picasso faz essa obra, que é a obra que tá de fundo, tá? Chama As Senhoritas em português, e ela retrata 5 prostitutas de um café da França, e ele faz essa obra é bem criticada até pelos amigos dele na época, assim, tipo, nossa, isso não é arte não, tá feio, guarda. Ele guarda e em 1908 essa obra é retomada e eles começam a pensar mesmo a partir dela, o movimento dadaísta, tá? Então, não é uma obra polêmica, tá? Qual é, assim, desse movimento? É como, gente, se eles pegassem aqui, eles querem pintar uma cadeira. Eles olham essa cadeira de cima, de baixo, da direita, da esquerda, da frente e de trás. E eles vão representar essa visão da cadeira no mesmo plano, num plano só, sem perspectiva, todas essas visões da cadeira. Então é uma pintura que ela não se preocupa com a profundidade, ela não tem perspectiva, tá? Isso basicamente é o cubismo. É como se você olhasse para o mesmo objeto de várias perspectivas ao mesmo tempo, tá? Então, as características do cubismo, eu não vou ficar lendo, porque vocês podem ler depois e a aula não pode ficar tão longa, tá? Mas tá tudo aqui, e no caso do cubismo eu vou mostrar um poema para vocês, um poema cubista. Mas tá aqui, tá? Ali a segunda, por exemplo, simultaneidade das perspectivas e geometrização das formas. É isso, tá? Eu vou ter várias perspectivas ao mesmo tempo num plano da pintura e ao mesmo tempo que as formas vão ser bem marcadas, tá? Não são nem um pouco sutis. Vou mostrar para vocês duas obras, essa mesma que eu tô falando aqui, tá? Que é As Senhoritas, do Pablo Picasso, de 1907. Eu acho que dá para perceber bem como essas mulheres, elas estão sendo representadas no primeiro plano. As duas do canto direito, elas têm uns rostos distorcidos e meio retalhados, essas cores meio agressivas, assim, e passa longe de uma representação do real, né? Não é assim que uma mulher parece na verdade. E elas estão meio de lado, né? E as duas figuras ali do meio, as mais centrais, elas são representadas de frente, como se elas estivessem olhando para frente. Só que não tem perspectiva entre elas. Então elas estão no mesmo plano, mas ao mesmo tempo elas são mostradas de uma perspectiva diferente. Vocês conseguem perceber isso? Tá? Então elas não estão no mesmo olhar, na mesma perspectiva, e tu vê a geometrização da forma, tá? Tu vê mais marcado, assim, triângulos, olha a cintura delas, por exemplo, não é um desenho sutil do corpo dessas mulheres. A segunda obra que eu quero mostrar para vocês, ela já vem bem depois, tá? Em 1937, é do mesmo artista, do Picasso, e ele faz essa obra baseado numa visão da realidade, tá? Isso eu falo bastante, que é quando a gente vai compreender a arte, entender por que a arte foi produzida naquele momento, a gente tem que entender o contexto histórico, porque a nossa vida social, ela define completamente a produção da arte, tá? Então, olha só, o que tinha acontecido, o Pablo Picasso é espanhol, mas na época ele estava na França, e ele fica sabendo por jornal, isso tá na obra, tá? Mas no canto direito tem uma textura que parece escrita de um jornal, e assim que ele mostra que ele soube pelo jornal, ele fica sabendo que na Espanha, isso em 1937, o mesmo ano da obra, teve um bombardeio. Os nazistas bombardearam uma cidade que chamava Guernica mesmo, chama, da Espanha. Lá na Espanha ainda não tá rolando a Segunda Guerra Mundial, mas já tem nazista, tá? Então lá na Alemanha, na Espanha, eu tenho uma rixa, tá? Um atrito
parece política atual, tá? Entre o Partido Republicano e o Nacionalista. O Partido Nacionalista tinha uma afinidade ideológica com o movimento nazista da Alemanha. Eles falam para os nazistas: vocês querem bombardear essa cidade aqui agora, pode vir, não tem problema. E os nazistas bombardeiam Guernica, e foi em abril de 1937, e muitas pessoas morreram, mais de 2.000 pessoas morreram, e o Pablo Picasso fica sabendo disso pelo jornal, fica muito chocado e quer retratar o que aconteceu nessa cidade. Então, vou mostrar para vocês algumas coisas, assim. Aqui no canto direito inferior, dá para ver bem um soldado morto, ó, alguém que morreu com o bombardeio. Logo acima tem alguém que não dá para saber se é um homem ou uma mulher com as mãos para cima, e tá saindo de como se fosse uma janela ali, parece que são chamas, tá? Então é como se a cidade tivesse sido bombardeada e tivesse pegando fogo, e essa pessoa tá desesperada, tá? Lá no outro canto esquerdo eu tenho uma mãe segurando um filho morto no braço, tá? Desesperada, chorando também, mostrando também o horror desse bombardeio nessa cidade. Que mais que tem? Eu tenho um cavalo, mas se você repara, são imagens de dor, de desespero, de pessoas que estão desesperadas mesmo, tá? E aqui eu coloquei só pra vocês verem fotos reais, tá? Da cidade de Guernica após o bombardeio, ó. As pessoas caíram no chão, muita destruição. Aqui tem um prédio em ruínas também, tá? Então, isso são as pinturas cubistas. E aqui eu quero mostrar para vocês como isso aconteceu, como o cubismo acontecia na literatura. O principal escritor na Europa foi o Mayakovsky, mas não importa isso, tá? O nome dele não importa, tá? Mas ele cria esse poema aqui, esse é só um exemplo, tá? Que se chama Chove. E os versos, em vez de estarem numa linha e numa sequência, como a gente conhecia os poemas até então, eles estão como se fossem gotas da chuva. E o poema se chama Chove. É como se o poema estivesse chovendo, caindo, como se o próprio poema fosse uma chuva. Isso vai ter total influência aqui no Brasil, no movimento de poesia concreta, que é dos anos 50, e é conteúdo do terceiro ano, e se tudo der certo, eu vou dar essa aula pessoalmente para vocês em breve, tá? Eu também não vou me deter aqui, mas eu gostaria que vocês dessem um pause e lessem o poema Chove, porque ele tá completamente relacionado, tá? Com o tema, com a forma gráfica do poema. E aqui eu quero mostrar para vocês o Leminski, que é um poeta brasileiro, já em 83, para vocês verem como as vanguardas até hoje, elas influenciam a produção artística. Ele faz esse poema que é muito legal, Lua na água, alguma lua, lua alguma. E olha, tem a lua é como se ela estivesse refletindo na água e as letras ficassem com essa sombra, fossem projetadas na água e elas tivessem esse reflexo. E isso é totalmente influência do cubismo, tá? É as formas dentro da poesia.